Vem comigo, pessoal, e vamos analisar aí esse primeiro episódio de A Casa do Dragão, Um Filho por um Filho, que para mim, pelo menos para mim, trouxe o que precisava: luto, traição, vingança, raiva. Vem comigo, pessoal, eu sou o Fernando Costa, bora pro vídeo. Pessoal, e já vamos sair aí, ó, com a abertura nova. Se vocês se lembram bem, a Elaina, ela está sempre tecendo, ela está sempre ali bordando, tricotando, fazendo crochê, eu não sei o nome dessa arte aí. Que agora nós temos a abertura em cima de um tecido, que ela vai contando o desenvolver aí da nossa história, e no final da abertura nova nós podemos ver que nós temos a Rhaenyra de um lado e temos a Alicent do outro, aí ó, como duas faces da mesma moeda. Muito interessante, eu gostei. Nesse primeiro episódio nós vamos ter ali uma parte, uma hora em que a Elaina, ela está com medo de ratos. E ela, se vocês perceberem, ela está ali, ó, descendo. Muito legal, pessoal, bacana. Eu adorei a nova reabertura. E começamos a série com um corvo. Corvo que para nós, né, pessoal, mitologia aí, não só brasileira, nós aprendemos dessa forma mais nórdica, mitologia americana, né? É um mau presságio, um entregador de mensagens ruins. E aí o nosso corvo que estava chegando em Winterfell, ele passa uma mensagem para Cregan Stark, que fala para Jaehaerys, o filho da Rhaenyra, de que o Luke, seu irmão, estava morto. Nostalgia, o momento em que nós vimos novamente o símbolo da casa Stark, os lobos. Para quem assistiu Game of Thrones, eu acho que a série ela precisava entregar um pouco mais disso para os antigos telespectadores, né? Para esse pessoal. Porque nós sabemos que nostalgia vende, igual em filmes de super-heróis, quando você coloca um personagem antigo que ele leva todo mundo para os cinemas. Exatamente, eles fizeram e tiveram a mesma pegada aqui. Apesar da série se passar no mesmo mundo, no mesmo ambiente, nós estávamos muito habituados, nós estávamos ali sempre lutando. Aqui nós estamos lutando pelos pretos, mas lá em Game of Thrones nós lutamos pela casa dos Stark. Posteriormente as do Targaryen também, né? Mas a Daenerys só fez merda e a gente não vai nem entrar no assunto. Vamos voltar aqui nessa cena, eu quero que vocês escutem isso aqui, ó. O norte precisa estar preparado. O inverno está chegando. Chegando? Então o que é isso que cai do céu e faz tremer meus ossos? Muito bacana isso daqui, pessoal, porque ó, assim como o Jovem Príncipe, pra quem não leu o livro, pra quem não assistiu Game of Thrones, desde o primeiro episódio, porque lá no GOT, o primeiro episódio, ele tem esse nome, o inverno está chegando, The Winter is Coming. E pra gente aí, pra você e pra mim, meros mortais aí que não temos tempo de ficar lendo ali muito as histórias, nós falamos, pô, mas nós teríamos a mesma visão que ele. Uai, se o inverno está chegando, essa neve que tá caindo agora e esse frio são o quê? Não é? Concordam comigo? E por que ele teve essa abordagem? Por que ele falou isso? Porque não tinha passado pra ele ainda, assim como passa de descendente de rei pra rei, de rei pra príncipe, a história lá que o Viserys falou pra Rhaenyra, sobre o conto, o sonho que Aegon teve de que um dia os Night Stalker viriam e eles iriam unir todos os povos contra um só mal. Enfim, pessoal, Rhaenys e Daemon. Rhaenys mostrando a que veio para não receber ordens de quem não seja rei. A Rhaenys, ela nega aí as ordens que o Daemon dá para ela, porque uma que Daemon não é rei. E outra, Rhaenys, ela não vai entrar em uma briga, em uma batalha, ela não vai para essa guerra sem um planejamento, sem uma organização. Porque ela sabe que Daemon, ele está sedento por sangue. Ele está literalmente puto porque Rhaenyra lá está vivendo o seu luto, está na procura dos restos mortais de seu filho, enquanto uma guerra está para começar. Pessoal, foi muito bacana ver que os verdes, eles estão com medo. Medo por quê? Por conta de Aemond, né? Que matou o Luke lá com a Vhagar, mesmo que sem querer. Eles iniciaram uma guerra. Talvez, até então, não fosse uma guerra declarada, porque Rhaenyra ainda não havia falado que queria uma guerra. Ela não queria iniciar essa guerra. Mas os verdes estavam preparados para qualquer tipo de retaliação, a ponto de que a própria Vhagar estava sobrevoando King's Landing e eles quase atiraram sobre ela. Elaina, mais uma vez com suas premonições, vamos falar assim. Ela estava prevendo o que iria acontecer com seu filho, né? O assassinato no final do episódio. Ela falar que estava com medo dos ratos não era o rato, o animal, mas sim o queijo, que tinha esse nome por conta de armar as armadilhas e limpar aí o castelo
contra estes animais. E aí, ó, é esse momento que eu falei pra vocês que ela está tecendo e faz menção à nossa abertura. Opa! Para! Alicente Savadinha, hein? Pronto, agora sim, senão vai dar ban aqui no YouTube. Pessoal, é o seguinte, a Alicent lá na primeira temporada, nós vimos que ela mantinha relação com o rei Viserys por puro poder, por pura política, vamos dizer assim. Otto Hightower, que fez ela se aproximar do rei Viserys, então todo tipo de relação que ela tinha era contra o seu agrado. Aqui na segunda temporada, como rei já morto, ela mostra também que ela pode se deitar com quem ela quiser, até mesmo com o Sir Criston Cole. Ela havia assim demonstrado um certo interesse, até mesmo naquela batalha que nós tivemos lá no primeiro episódio, onde ele levanta e dá aquele presente para Rhaenyra. Ela mostrou ali um sorrisinho para ele. Ela até fala que eles não podem mais se deitar, mas não é isso que acontece no final deste episódio. Na discussão dos afazeres de um rei, Aegon acaba brincando com seu próprio filho, e ele faz questão de levá-lo para participar de todos estes assuntos. Se vocês se lembram bem, ele não queria ser rei, porque ele não tinha o apoio de seu pai, Viserys. Na primeira temporada ficou totalmente ali o protagonismo em cima da Rhaenyra. O Aegon ficou de lado. Por isso, ele nem demonstrou interesse em querer se tornar um rei, porque ele não foi treinado para tal. E ele está aqui tentando fazer diferente com o seu filho. Infelizmente, para nada. Eu só quero saber qual vai ser o desenrolar que vão dar para o Lord Larys. Por quê? Aparentemente ele quer se tornar a mão do rei, né? Ele é ali como um simbionte que se infiltra ali na sua vítima, mas ele não mata porque ele precisa ali se hospedar, ele precisa nutrir e ele sobrevive junto com o seu parasita, vamos dizer assim. Mas se vocês se lembram bem, o Lord Larys, ele tinha aquele fetiche, aquela troca junto com a Alicent, que não queria matar as pessoas, então ela tem o Larys para poder fazer isso, mas em troca disso, ele pegava e ficava ali batendo uma ali com o pezinho da Alicent, né? E agora, pô, a Alicent tá tendo relação com o Sir Criston Cole, eu não sei como ele vai se portar, sendo fiel ou não, sabendo que ela está se deitando com o Sir Criston Cole. E ó, mesmo que ela tenha confia aí no Lord Larys, nós podemos ver por essa cena aí que ela não acata tudo que ele fala. Que por mais que ele organizou ali as novas contratações da criadagem, ela dispensa a criadagem porque ela desconfia até do Lord Larys. Pessoal, ninguém deu bola pro queijo. Olha o queijo aí, ó, montando armadilha, capturando ratos, ainda mais depois que Elaina tinha falado sobre eles e que estava com medo, mas nos mostrando que até mesmo a guarda real não olha para os funcionários, esses meros plebeus que fazem o serviço sujo. E são eles que vão fazer desse episódio o pior ato que nós tivemos no início dessa segunda temporada. Pessoal, a Rhaenyra, ela está passando por o seu luto. E não pensem que luto é só velar um corpo. O luto, ele tem fases, ele tem a negação, a aceitação, a raiva, a depressão, a tristeza, e a pessoa pode ficar indo e vindo dessas fases. A Rhaenyra, ela queria algum elemento, ela queria se apegar a algum traço do seu filho, até mesmo para que ela pudesse velá-lo, né? Se vocês se lembram bem, nas tradições aí dos Targaryens, eles queimam os restos mortais dos seus entes queridos. Até este momento, ela estava em negação. Ela não acreditava na mensagem que ela havia recebido. E após ela encontrar a asa do Arrax, ela realmente caiu em pranto. Ela meio que caiu em depressão, teve ali o seu momento de tristeza e assou ali um elemento que foi o casaco do seu filho para a cremação lá no velório dele. E é a partir disso que ela tem a sua aceitação. Ela tem aí o desfecho, né? É o clímax, sim, da Rhaenyra nesse episódio, e após isso ela vai se encher de raiva e vai querer vingança e vai declarar literalmente guerra contra os verdes. Falando sobre as petições, o rei Aegon, ele recebeu o amor dos plebeus, ele recebeu o amor da população no final da primeira temporada. Ele até tenta aí, pessoal, fazer com que o dono de um rebanho de ovelhas tenha as suas ovelhas devolvidas, mas o caso é que eles precisam dessas ovelhas, porque se eles vão travar uma guerra,
os dragões, eles vão se alimentar muito mais, vão gastar muito mais energia. Então eles precisam de 1/10 das ovelhas de cada pastor. Ele acaba devolvendo pela indicação da mão do rei. No caso, é o Otto Hightower. E o Lord Larys está ali, ó, só observando tudo isso que está acontecendo. Porém, em uma outra petição, nós podemos ver que os ferreiros, eles querem o dinheiro antecipado do pagamento para forjar, fabricar aí armas, espadas para o exército, para poder lutar contra os pretos. Isso está ocorrendo porque, se vocês se lembram, a frota do Lord Collis está fechando a gárgula, que dá acesso ao mantimento, aos suprimentos de Kingsland, ou seja, está faltando alimento, está faltando armas, está faltando matéria-prima para a confecção dessas armas. Então é por isso que o preço se elevou, a demanda aumentou por conta da guerra, a oferta também, e o que nós temos lá embaixo é a disponibilidade de matéria-prima. Eu quero Aemond Targaryen. Agora o bicho vai pegar. Dá até vontade de colocar aquela musiquinha do Bop aqui, ó. Pô, ela está com a raiva na flor da pele ali. Agora sim os pretos vão pra cima. Só que Daemon faz a pior burrada do episódio, né, pessoal? Não é à toa que um filho por um filho. Ele queria o Daemon, né? Assim como a Rhaenyra solicitou. Mas, pô, o cara vai lá e mata o filho do rei. Aí as coisas, pô, vão ferver, se intensificaram. Mas eu gostei muito desse episódio, pessoal. Ele entregou o que nós queríamos. Agora nós estamos diante da melhor composição de cena que teve neste episódio. Porque de um lado nós estávamos vendo a Alicent e do outro lado nós estávamos vendo a Rhaenyra. Aparentemente que no mesmo instante, ambas de luto por algum ente querido perdido. A Alicent estava em luto por Viserys, pela mãe dela, e a Rhaenyra estava em luto pelo filho dela, o Luke. E o legal dessa cena, pessoal, é que se vocês reprisarem e virem o episódio novamente depois do que eu estou falando aqui pra vocês, é que a Alicent vai acendendo as velas uma por uma, e no final dessa composição de cenas, a Alicent apaga não é um isqueiro, né? Esse pauzinho aí que ela tá acendendo as velas, enquanto a Rhaenyra apaga-se o fogo da Alicent e o fogo da Rhaenyra se intensifica muito mais. Ou seja, a Alicent até queria tentar de alguma forma, porque ela ama ainda a Rhaenyra, fazer com que não ocorra essa guerra e eles aceitassem o Aegon como rei. Porém, a Rhaenyra agora com o assassinato do seu filho Luke está sedenta de raiva e intensificou-se a vontade dela de travar essa batalha. Já nessa outra parte aqui, eu acredito que Otto Hightower ele já está ciente do caso que está tendo entre Sir Criston Cole e a Alicent. Por isso que ele pede aí pro Sir Criston se afastar e sair desse planejamento que ele estava tendo aí com o Aemond. Pessoal, o mais intrigante aqui é que eu vasculhei a internet e estou acompanhando até no final dessa segunda-feira. O pessoal queria que fosse um Game of Thrones. Eles queriam ver o príncipe, o jovem príncipe aí sendo decapitado e com cenas explícitas. Pô, nós estamos falando de House of the Dragon. É um pouco mais leve, a censura é para 16 anos. Eu sei que nós tivemos a nostalgia lá no começo do episódio, nós tivemos os Stark. Traz sim um público que foi fidelizado e assistiu a GOT. Mas daí o pessoal brigar porque quer ver sangue, quer ver uma faca cortando o pescoço de uma criança, pô, eu fico até com medo, hein? Esses internautas, pô, vou te falar a verdade, hein? Tá complicado. Agora eu hei de concordar com todas as outras pessoas que fizeram análise desse primeiro episódio, é de que a Elaina, ela poderia ter atuado de uma forma melhor para nos passar mais sentimento, mais preocupação, mais apreço, assim, pelos seus filhos. Mas nós temos que entender que, aparentemente, a Elaina, ela possui algum tipo de dom, algum tipo de magia. Então ela tem, sim, um amor pelos seus filhos. Nós vimos isso, que ela pega a sua filha e sai correndo. Mas o que deixa a entender é que a gente não sente a dor que ela tá sentindo. E, pô, pros internautas que queriam ver aí a cabeça da criancinha sendo decapitada, já basta o som que nós ouvimos, né? Pelo amor de Deus.
Eu só achei que a trilha sonora ela acabou se elevando aqui, nos preparando para algo maior que não aconteceu. A trilha vai aumentando e a única coisa que a gente vê é Sir Christian Cole e Alicent novamente, né? E assim termina o primeiro episódio de A Casa do Dragão. De uma coisa eu tenho certeza, pessoal, esse primeiro episódio estava demais. Ele entregou pra mim, pelo menos na minha opinião, o que estava no seu título, que foi Um Filho por um Filho. Não foi um Game of Thrones, que nós estávamos acostumados com sangue explícito, vamos se dizer assim, e a HBO optou aí por dar uma censurada, mas também se tratava de uma criança, né, pessoal? Então, vamos aí colocar um voto aí para HBO. Espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever para poder acompanhar junto comigo toda a análise da série inteira, beleza? Eu sou o Fernando Costa, você estava no Ramo Nerd e até o próximo episódio. Tchau, obrigado!